Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre os principais haplogrupos paternos na população ibérica. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o Y-DNA, ou seja, haplogrupo paterno população ibérica. Vamos focar neste tema hoje dentro das principais linhagens das clades e subclades dentro de haplogrupos que ocorrem em população ibérica. Bom, eu já fiz um vídeo sobre história genética da Península Ibérica que você pode acessar e pode assistir para complementar a este vídeo. Hoje a ideia não é ficar contando a história da Península Ibérica com relação à contribuição de povos e tudo mais, apesar de que isso também tem relação direta com a presença de haplogrupos, tanto paterno quanto materno, mas hoje o nosso corte de estudo é os haplogrupos, suas clades e subclades dentro das populações que formam o povo da Península Ibérica, que é o espanhol e o português atualmente. Então, dentro disso, nós vamos trabalhar a visão nossa para que a gente conheça um pouco sobre distribuição e frequências de haplogrupos. Aqueles que queiram saber maiores informações sobre história genética e história da Península Ibérica, podem assistir o meu vídeo sobre história genética da população ibérica ou ler os artigos que estão naquele vídeo e que estarão neste também. Conforme sempre digo, meus vídeos sempre têm as referências bibliográficas. Tem dúvidas? Pode me perguntar, mas assim, faço já um convite a você que assiste o meu canal, que leia antes de tudo, que estude, que ouça bem o que está sendo dito no vídeo e que estude para poder entender e poder se aprofundar. É claro que a gente está aqui disponível para tirar dúvidas sempre que possível, ok? Então seguimos para o nosso tema. Então, quando nós falamos em haplogrupo paterno na população ibérica, a principal linhagem que nós temos é a R1b, que não é muito a surpresa, pois é uma linhagem da Europa Ocidental como um todo. Então, quando a gente pensa em haplogrupos e sua distribuição das linhagens paternas dentro da população ibérica, a gente tem os gráficos, conforme eu estou apresentando para vocês aqui, que aproximadamente uma taxa de 60% da população da Península Ibérica tem o haplogrupo R1b como a principal linhagem de haplogrupo paterno, seguido a partir do R1b por outros haplogrupos, como, por exemplo, os haplogrupos de clade E, V13, E, M34, E, M81, o T, o J, entre outros haplogrupos, tanto J1 quanto J2, também presente, R1A, que também presente, e o I também presente dentro da população ibérica. Então,
ao tentarmos identificar as origens dos pais, digamos assim, né, dos formadores de linhagem patrilinear na Península Ibérica, nós vamos ver aquilo que foi falado na contribuição dos povos que vieram a formar as populações que colonizaram a Península Ibérica desde do final da Era do Gelo, início da Era do Bronze e as conquistas vindas a partir das navegações dos fenícios, os domínios dos romanos, a chegada dos mouros e assim por diante. Esta contribuição genética, ela é possível observar a partir das linhagens dos clados e subclados que ocorrem na Península Ibérica, tendo em vista que nós temos desde clados de origem germânica, principalmente ao centro, ao norte de Portugal, norte de Espanha. Também temos na Andaluzia clados e subclades diferenciadas e também presentes no Oriente Médio, por exemplo, como J1 e J2. E você tem também outras clades e subclades com menor frequência ou com maior frequência, a depender de cada região, porém com uma assinatura genética que vem de regiões que antes foram dominadas pelos romanos e que não são dali, mas que tiveram um pool genético inicial em outra região. Isso é o interessante de nós observarmos dentro dos haplogrupos paternos. Depois, num próximo vídeo, irei falar sobre haplogrupos maternos, onde a gente também pode discutir estas contribuições genéticas. Mas o interessante em estudar os haplogrupos na população ibérica de linhagem paterna, nesse caso, para este vídeo, que é o foco, é entendermos que os haplogrupos que fazem parte da população ibérica, hoje, quando testados profundamente, e eu volto a repetir aquilo que eu falei no vídeo passado, importante analisar não só o haplogrupo em si, mas as suas ramificações, para que a gente possa entender o que é contribuição indo-europeia na Península Ibérica, o que é contribuição do Oriente Médio e do Norte da África na população ibérica e assim por diante e outras regiões. Essas são as principais contribuições. E o que dentro de indo-europeu nós temos do Cáucaso, nós temos da população que surgiu em ramos germânicos, celta, itálicos, e assim por diante. Isso faz toda a diferença para podermos entender a trajetória dos nossos patriarcas, do fundador do nosso ramo paterno, e para a gente conseguir, então, dentro dessa perspectiva, desenvolver um estudo genético, genealógico, que nos traga conhecimento suficiente para entendermos a importância do haplogrupo, da clade e da sua subclade e da sua jusante terminal dentro dos testes que vamos ter que realizar, porque se quisermos aprofundar, teremos que investir em testes profundos de haplogrupo, verificando assim as suas clades e subclades e as suas jusante terminal, ou seja, se aquele ramo ele pertence e aparece em qual população específica dentro daquele haplogrupo. Então, quando você faz um teste simples de sequenciamento genético, onde vem o haplogrupo paterno e materno, você tem nada mais, nada menos ali do que o teu haplogrupo de forma macro, o seu macro haplogrupo. E o seu macro haplogrupo
não vai te dizer muita coisa a não ser que você é, por exemplo, R1B ou outra coisa. Mas se você quiser saber qual R1B você é, de onde você descende dentro do ramo, grande ramo R1B, você terá que fazer previsões em sites como o Cloudfinder, que eu indico, que é um site muito bom, onde consegue fazer a leitura dos seus dados brutos e, claro, a partir dessa leitura, te dar uma previsão de CLAD e que geralmente está correta, porque pelo que eu tenho analisado e pelo que eu analisei dentro do meu haplogrupo e da minha CLAD e da minha subCLAD, a orientação do Cloudfinder foi exata, foi assertiva e trouxe realmente resultado. A partir do momento que eu testei profundamente o meu YDNA, eu consegui ali analisar e chegar realmente à conclusão que ele tinha orientado, né, que aquele site tinha orientado para seguir. Por isso, em relação a haplogrupos, eu sempre oriento aqui que você tenha primeiro o contato, claro, com seu macro-haplogrupo a partir do seu teste, que você estude, leia o máximo sobre ele e que depois você, com o tempo, vá investindo em testes profundos de ancestralidade dos haplogrupos para que você possa entender essa dinâmica e reconstruir essa sua árvore, conhecer de onde vem exatamente aquele seu ramo específico e tentar identificar assim a origem paterna ou, no caso do haplogrupo materno, a origem materna. Mas o foco é estudar sempre e buscar o conhecimento dentro de artigos científicos, sites que trazem informações e instituições que fazem testes. Sempre os textos e as referências estão no meu canal, não me canso em falar, exatamente para que você vá lá e leia, estude e conheça. Porque o haplogrupo em si, ele não vai determinar para você a população específica da origem, mas a CLAD e a subCLAD vai te dar uma visão mais aproximada e vai te mostrar de onde vem o seu fundador paterno, que é o caso da nossa linha de estudo de hoje e da explanação com relação a haplogrupos paternos da população ibérica ou de qualquer outro local, mas assim o nosso corte hoje é em população ibérica e como vocês podem ver nessas imagens, os haplogrupos presentes na população ibérica e suas clades e subclades, eles realmente especificam regiões do mundo e que estão de acordo com a história da Península Ibérica e que foi tratado no outro vídeo meu. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.